Amados irmãos, abram por favor em Lucas, Evangelho de Lucas, Lucas 24. Nós vamos ler a partir do verso 13. Lucas 24, a partir do verso 13. Nosso tema é corações incendiados. Lucas 24, a partir do verso 13. O texto nos diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. Uma pergunta provocativa de Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele ia trazer a redenção em Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele estava vivo, que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao aproximar-se do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e conheceram e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém, e ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. Os amados irmãos podem sentar, por favor. Meus irmãos, muitas coisas acontecem na nossa vida para
com o intuito de esfriar o nosso coração. Algumas dessas coisas nós não esperamos, mas elas de alguma maneira acabam afetando a nossa vida espiritual, acabam esfriando o nosso interior, o nosso coração. E por isso nós temos pessoas tão frias espiritualmente. Algumas dessas coisas, por exemplo, o pecado, né? Alguém que vive na prática do pecado, alguém que, não que vive, né? Um cristão genuíno não viverá na prática do pecado, mas alguém que, vez por outra, está ali cometendo um pecado ou outro, evidentemente isso esfriará o coração. Evidentemente, isso fará com que a vida espiritual dessa pessoa não caminhe de acordo com a vontade de Deus e essa pessoa, portanto, não terá ânimo ou renovo espiritual ou um mover no seu coração, um coração aquecido para as coisas de Deus, para a vida, para os enfrentamentos. As frustrações que todos nós passamos, todos nós enfrentamos, essas coisas também podem acabar esfriando o nosso interior, o nosso coração. Um problema que insiste em ficar na nossa vida, em que nós clamamos, oramos, pedimos para Deus, Senhor, me cura, ou resolve, ou Pai, eu quero um milagre em tal situação. Uma situação desse jeito, alguém que fica muito tempo debaixo de um problema, também pode ter o seu coração esfriado. Jesus também, ele nos avisou em Mateus capítulo 24, no verso 12, que por se multiplicar a iniquidade, o coração de muitos, aliás, o amor se esfriaria de quase todos. Ou, na versão revista atualizada, o amor de muitos se esfriaria. Que os nossos corações, meus irmãos, sejam incendiados com o poder de Deus, com o amor de Deus, e não nos deixemos esfriar com as coisas deste mundo. Precisamos estar atentos. Aliás, a nossa vida como crentes no Senhor Jesus Cristo é uma vida de constante atenção, cuidado, vigilância. Porque não é difícil surgirem questões, não é difícil entrarmos em situações em que vão acabar trazendo problemas para a nossa vida. Após a morte do Senhor Jesus Cristo, os discípulos ficaram muito tristes, ficaram desmotivados, se sentiram frustrados. E 2 deles, de acordo com um texto que nós lemos, estavam indo embora de Jerusalém. Estavam deixando Jerusalém. Eles deveriam ficar em Jerusalém para aguardar, esperar a promessa do Consolador, em Mateus capítulo 24, no verso 49. Deixa eu ler para os irmãos. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Eles deveriam ficar em Jerusalém, para que pudessem receber ali o Espírito Santo, recebessem o poder de Deus e a partir daí, então, serem testemunhas. Eles certamente sairiam de Jerusalém e iriam para todos os cantos, porque teriam que pregar, teriam que falar, seriam poderosamente usados por Deus para evangelização, abertura de novos trabalhos, igrejas seriam abertas, comunidades seriam criadas. Mas essas comunidades só seriam criadas depois que esses discípulos fossem revestidos do poder do Espírito Santo. Mas agora era o momento deles permanecerem ali. Mas eles estavam frustrados. Eles estavam tristes, profundamente tristes. Estavam desmotivados. Eles tinham presenciado Jesus realizar muitos milagres. Eles tinham presenciado Jesus pregar, anunciar o Evangelho. Palavras de autoridade saíam da boca do Senhor Jesus. Jesus não pregava como os demais homens. Ele era diferente. As autoridades de Judá, as autoridades das sinagogas levantavam suas vozes, ensinavam, mas Jesus não fazia como aqueles homens faziam. Jesus fazia com muita autoridade espiritual. Por onde passava, Jesus fazia algo extraordinário.
pessoas largadas, deixadas pela sociedade, eram abraçadas por ele. Pessoas apanhadas em pecado, eram perdoadas por ele e restauradas por ele. Então a vida e o ministério de Jesus Cristo durante 3 anos impactou profundamente aqueles discípulos e tantas outras vidas. Mulheres, seus filhos, crianças eram impactadas com a presença do Senhor Jesus Cristo e a mensagem de Cristo era poderosa. E esses discípulos, enquanto estavam com Jesus, encheram-se de esperança, mas nutriam em seus corações uma visão um tanto que equivocada a respeito do próprio Cristo, do Messias. Eles imaginavam Jesus como há um termo para isso. É um termo até muito usado na política, de alguém que se destaca, mas eles esperavam um Jesus político. Eles esperavam Jesus um rei, um príncipe. Um rei para se estabelecer ali, governar Jerusalém. Mas é mais do que isso. Há um termo que exprime muito bem essa ideia. Estadista. Essa era a expectativa daqueles homens. Jesus como um estadista. Um homem diferente, porque ele batia de frente com as lideranças da época. Ele questionava os líderes religiosos da época que impunham sobre as pessoas um enorme fardo. E essa expectativa deles foi por água abaixo. Quando Cristo foi esbofeteado, quando Cristo foi levado preso, quando Cristo se tornou escárnio do povo, quando Cristo foi feito maldição na cruz do Calvário, quando crucificado, ali as pessoas diziam a respeito dele, é um maldito de Deus. Porque apenas os malditos na época eram crucificados. A cruz era para os homens mais cruéis. A cruz era para aqueles que a sociedade rejeitava completamente. Para aqueles que representavam perigo. Portanto, apenas os malditos, entendidos como malditos de Deus, eram crucificados. E Jesus então é levado, é conduzido para a cruz do Calvário, como ovelha muda, é conduzida ao matadouro. Pessoas escarneciam dele enquanto pregado na cruz. E os discípulos tomaram conhecimento, alguns viram tais coisas, acompanharam de longe, ouviram os comentários, os escárnios. E de repente todo o sonho deles foi por água abaixo. Tudo que eles esperavam a respeito de Jesus foi por água abaixo. Então Jesus aparece para esses 2 homens no caminho de Emaús. Esses 2 homens que estavam cabisbaixos, sem esperança, sem expectativa, frustrados. Jesus aparece para eles. No caminho, reaquece o coração desses homens que estavam com seus corações frios, gélidos, por causa da sua frustração, por causa da desmotivação, estavam tão desmotivados, tão tristes, que o coração deles estava frio. E aí, eles sentiram o coração deles abrasar com o fogo do Espírito,
Eles sentiram algo diferente enquanto Jesus caminhava com eles e falava com eles a respeito das Escrituras. Eles perceberam algo diferente. E meus irmãos, da mesma forma, Cristo também quer fazer isso conosco hoje. A todo aquele que está com seu coração frio, aqueles que um dia ouviram a mensagem do Evangelho, tiveram seus corações aquecidos, mas que agora, por causa das lutas, das tribulações, das frustrações e do pecado, estão com seus corações frios. Cristo Jesus pode fazer isso hoje na sua vida. Ele quer incendiar novamente os nossos corações. Seu coração está frio? Você percebe isso? Você é capaz de fazer esse diagnóstico do seu interior? Então clame hoje ao Senhor para que Ele venha falar com você e que o seu coração seja aquecido na presença dEle. E há algumas lições aqui no texto que eu quero trazer para os irmãos. Sobre a questão do coração frio, primeiramente. Algumas coisas esfriam o nosso coração e nós precisamos estar muito atentos. Como eu falei, o pecado fará isso, a frustração, problemas que insistem em ficar. Mas nós precisamos estar atentos a todas essas coisas. Precisamos estar atentos ao nosso próprio coração, para não sermos enganados pelos nossos sentimentos. O profeta Jeremias, no capítulo 17, no verso 9, nos diz: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. E ele vai dizer mais: e sua doença é incurável. Evidentemente, ele está falando que o próprio homem não tem como curar o seu próprio coração. De certa forma, nós apanhamos do nosso próprio coração. Nós podemos nos esforçar, mas o homem por si só não tem como curar o seu mal, o seu problema. Ele depende de Deus. E o profeta Jeremias, ele continua, ele diz: quem é capaz de compreendê-lo? A tolice do homem faz o homem afirmar: eu conheço a minha própria vida, eu conheço o meu coração. E nós achamos que de fato conhecemos. Mas quantas vezes não somos surpreendidos no nosso coração? Devemos, meus irmãos, conhecer os sintomas de esfriamento, bem como as suas causas. Não devemos confiar plenamente no nosso coração, aquilo que o nosso coração pede, aquilo que o nosso coração aponta. Precisamos estar atentos. Quantas vezes não fazemos juízo de uma ou outra pessoa e depois descobrimos que não era nada daquilo? Quantas vezes não fazemos julgamentos de situações e o tempo passa e nós falamos: puxa vida, eu achava que essa pessoa não valia nada, mas ela é gente boa, né? Quantas vezes o nosso coração não é tomado por sentimentos ruins, de coisas que foram se formando, e depois chegamos à conclusão que essas coisas nada têm a ver com a realidade. Não devemos confiar no nosso coração, uma vez que ele é enganoso. Se você começar a se relacionar com uma pessoa e você perceber que essa pessoa está o tempo todo mentindo para você, você vai querer parar do lado dela, ficar muito tempo com ela? Não. Você vai tornar essa pessoa sua melhor amiga ou seu melhor amigo? Não. Por quê? Porque ele mente para você, porque ele engana você, porque ele tenta manipular você. É ou não é? É dessa forma. Então aquela frase, seguirei o meu coração,
ela deve ser vista com muito cuidado. Estou sentindo no meu coração, sabe? Sinto no meu coração. Todos nós, em algum momento, já falamos isso. Eu sinto no meu coração que devo fazer tal coisa. Sentir, sabe? Sentir. Sentir no meu coração de ajudar. Né? Já usamos muito essa frase. Mas a grande verdade é que nós temos que desconfiar do nosso próprio coração. Precisamos submeter o nosso coração ao Senhor. E aqui, meus irmãos, como sabemos se o nosso coração está frio espiritualmente? Quais os sintomas do esfriamento dele? O primeiro sintoma nós podemos chamar de desânimo. É o primeiro sintoma de um coração frio espiritualmente. É o desânimo. No verso 13 nos diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Esses discípulos ficaram desanimados com tudo aquilo que havia acontecido, tudo aquilo que eles haviam visto, o que fizeram com o mestre, mataram Jesus, sepultaram Jesus. Eles falaram: acabou. Vamos voltar para casa, vamos voltar a fazer as coisas que fazíamos antes, porque tudo acabou. Para eles, tudo havia acabado com a crucificação. O desânimo para servir a Deus, para exercer o ministério, para cultuar, para orar e para ir à igreja, pode ser um sintoma de um coração frio. E nós precisamos estar atentos a isso. Um outro aspecto é a cegueira espiritual. Nos versos 14 e 15, diz assim: no caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Versos 30 e 31. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu à vista deles. O que fica muito claro aqui é que havia uma espécie de cegueira espiritual. O próprio Jesus, eles andaram com Jesus durante 3 anos. Eles conheceram Cristo, eles viram os milagres de Jesus no meio deles, mas agora havia uma espécie de cegueira espiritual nas suas vidas. Eles não conseguiram reconhecer Jesus de Nazaré. Alguns comentaristas afirmam que após a ressurreição, o corpo de Cristo, o semblante de Cristo estaria, provavelmente sofrera algum tipo de modificação. Mas o fato é que Jesus estava ali com eles. A Bíblia não fala que o semblante de Jesus mudou. Mas fica muito claro que o texto diz lá no verso 16: mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. A questão estava neles. Eles foram cegados pela tristeza, cegados pelo desânimo, cegados pelas frustrações. Eles estavam provavelmente completamente desanimados. Muitas vezes, meus irmãos, nós ficamos também cegos pelos nossos sentimentos que nos atormentam. A ira pode cegar alguém, a angústia pode cegar uma pessoa, o medo pode cegar alguém, uma pessoa, as decepções que nós enfrentamos, essas coisas podem nos cegar, nos deixar, não nos fazer perceber as coisas de maneira nítida. Esses são os sintomas: desânimo, cegueira espiritual. Agora, o que é que pode esfriar o nosso coração?
Há uma coisa que não está aqui nesse texto especificamente, mas eu quero trazer para os irmãos. Conversas que não edificam, essas coisas podem fazer, esse tipo de coisa pode fazer esfriar o nosso coração. Quando nós, diante dos momentos difíceis, nós enchemos o nosso coração ou falamos, conversamos, gastamos o nosso tempo, a nossa vida, falando de coisas que não edificam. Muitos assuntos são desnecessários e não edificam a vida espiritual. Por exemplo, passar tempo falando mal de alguém ou comentando, fazendo comentários sobre algum problema de alguma pessoa. Chega um ponto em que nós paramos e falamos, isso daí não é bom ficarmos em cima desse assunto. Por quê? Porque isso não vai edificar, não vai mudar absolutamente nada. Se eu enxergo alguma coisa, se eu percebo que há algum problema, eu devo conversar com essa pessoa. Se eu percebo que a Cleide tem alguma situação e que ela comete algum erro ou que está fazendo alguma coisa que não seja interessante, eu devo conversar com ela. Mas qual o proveito? Em que eu serei edificado? E como edificarei a Cleide se eu me sento com a Mônica e começo a falar, Mônica, olha, a Cleide está com algum problema. Em que isso vai edificar? Em absolutamente nada. Eu levarei um problema para a Mônica que de repente não tem nada com isso. As más conversações corrompem os bons costumes, é o que nos diz a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 15, verso 33. A Bíblia também, Salmo de número 1, verso 2, né? Não podemos nos assentar na roda dos escarnecedores, né? Esclarecedores não, escarnecedores. Sentar com gente que está escarnecendo e participar dessas conversas, nós não podemos, nós não devemos. E esse tipo de coisa esfria o coração do crente. E às vezes as coisas nos aparecem, se apresentam a nós com um certo ar de espiritualidade. Precisamos orar pelo irmão fulano de tal. Ele está com um problema sério, né? E aí começa. Tititi, tititi, tititi. Mas um outro aspecto que pode esfriar o coração do crente é a dúvida. Versos 19 a 25. Aliás, vou ler a partir do verso 17. Ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras, em obras. Notem, ele era um profeta. É o que eles estão dizendo. Poderoso em palavras, em obras, diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós, notem, esperávamos. Não é esperamos, esperávamos que ele era, que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo.
Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Verso 25, ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Jesus os confronta. Jesus, em outras palavras, está dizendo para eles: como vocês são incrédulos, como vocês podem agir com tanta incredulidade, uma vez que os profetas sempre falaram a meu respeito. Em outras palavras, é isso que Jesus está dizendo. As Escrituras testemunham de mim, é o que o Senhor Jesus está dizendo. Esses dois discípulos averiguaram detalhes acerca da ressurreição de Cristo, mas não acreditaram nos fatos. Mulheres disseram para eles: olha, Cristo não está mais no sepulcro, Ele ressuscitou. Mas eles não acreditaram. A incredulidade, meus irmãos, é algo que esfria o nosso coração. Eles estavam voltando saindo de Jerusalém, voltando para a sua antiga maneira de viver, porque estavam com o coração tomado por dúvida. E nós precisamos crer, independentemente do que vemos e entendemos, aceitando a palavra de Deus. É o que nos diz em Hebreus, capítulo 11, verso 1 a 6. Como aquecer, meus irmãos, e conservar um coração aquecido? Existem algumas coisas que eu quero trazer para vocês. Coisas que aquecem o coração. A palavra de Deus é uma delas. Versos 27 e 32. E começando por Moisés e todos os profetas, olha o que Jesus fez. Explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. No verso 32, perguntaram-se um ao outro, esses dois discípulos: não estava queimando nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? O que vai aquecer e conservar o nosso coração aquecido é a palavra de Deus. O que vai manter o nosso coração em chamas, uma das coisas que manterá o seu coração, o nosso coração em chamas, é a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas. Enquanto Jesus expunha as Escrituras, o coração deles era aquecido. Mas era a exposição das Escrituras. Não era qualquer palavra que pudesse conter qualquer coisa das Escrituras, mas era a exposição das Escrituras. Jesus falava a respeito de Moisés, aquilo que Moisés havia deixado na lei. Jesus falava a respeito dos profetas. E Jesus falava que essas coisas, as Escrituras apontavam para ele, falavam dele. Então o que estava acontecendo era uma exposição da Escritura Sagrada. O que Jesus fez com aqueles homens não foi apenas falar de algumas coisas relacionadas à Escritura, mas ele fez uma exposição do texto, dizendo que esses textos, os textos que ele estava apresentando, falavam do próprio Cristo. Explicou a palavra de Deus para eles. E é isso que vai manter o meu coração e o seu coração aquecido na presença de Deus. E é isso que nós devemos fazer enquanto igreja. Devemos expor as Escrituras Sagradas, pois isso vai manter o nosso coração aquecido.
E entenda o que eu vou dizer: louvar a Deus é muito bom, é agradável, é gostoso, e nós devemos fazer isso sempre. Mas o que manterá e o que mantém o coração de um crente aquecido é a exposição das Escrituras Sagradas. E como igreja, nós não podemos depender apenas da figura do pastor. Mas todos nós, como igreja, devemos nos aprofundar nas Escrituras Sagradas e expor a uns aos outros as Escrituras Sagradas. Precisamos aprender a fazer isso. Cada crente no Senhor Jesus Cristo deve se dedicar a isso, a aprender as Escrituras e a aprender a expor as Escrituras. Um crente não pode dizer: ah, não, eu sou do louvor. Meu ministério é o louvor. Bíblia é com outra pessoa. Bíblia deixa lá com o Rodrigo, né? É preciso, para esquentar o nosso coração, é preciso que possamos ouvir, que ouçamos a palavra de Deus. É necessário que venhamos falar mais sobre as Escrituras Sagradas. É necessário que as nossas conversas girem em torno das Escrituras Sagradas. É fundamental salmodiarmos uns com os outros, falarmos daquilo que nós estudamos, conversarmos com os irmãos a respeito dos nossos devocionais, do tempo em que nós passamos na nossa casa, estudando, lendo a palavra de Deus. Aquilo que Deus falou conosco é fundamental que podemos compartilhar com os nossos irmãos. Alimente-se da palavra, da verdade da palavra, para aquecer o seu coração. Alimente-se das promessas do Senhor, o conhecimento de Deus, da sua vontade. Tudo isso aquecerá o nosso coração. E uma outra coisa que também fará toda a diferença na nossa vida é a oração. Nos versos 28 e 29, o texto nos diz assim: Ao aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. É interessante isso, porque os discípulos chamaram Jesus para ficar com eles. Os discípulos queriam ficar na presença de Jesus, ter a presença de Jesus com eles. Era gostoso conversar com Jesus. Era gostosa a presença do Senhor, trazia conforto e alegria sobre o coração deles. O coração deles era aquecido enquanto eles conversavam com Jesus. Eles estavam desejosos dessa presença, por isso insistiram com ele. E meus irmãos, a oração é esse momento em que nós buscamos a presença do Senhor, que conversamos com Ele, que falamos com Cristo a respeito das nossas angústias, dores, frustrações, os problemas que nos cercam. Na oração nós conversamos com Deus. Nós procuramos falar com o Senhor, desabafar com Ele. Na oração nós choramos na presença dEle. Na oração nós falamos dos nossos medos. Na oração nós falamos das nossas frustrações. Na oração nós falamos com o Senhor a respeito dos nossos pecados. Nós confessamos a Ele as nossas angústias, as nossas podridões. Aquilo que vai dentro de nós é na oração. Falamos com Cristo na oração coisas que talvez jamais
falaríamos com qualquer outra pessoa de coisas que vão aqui dentro, olha, e aqui, né? Coisas que você não tem coragem de abrir para o irmão mais íntimo, mas na oração você fala. Com Jesus você fala. De sentimentos você fala. É a oração que vai manter o seu coração aquecido. A oração e a exposição da palavra de Deus. Podemos comparar a palavra de Deus com a lenha e a oração com o fogo. E juntos, os dois, né, incendeiam o nosso coração. Para conservar também um coração quente, podemos dizer que a comunhão é um outro item, no verso 30 em diante, verso 30 e também no verso 37, quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Verso 37. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que... o verso... Fiz uma anotação aqui errada, meus irmãos. Deixa eu ver se foi o 35. Oh, Jesus. Sim. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. O partir do pão aqui simboliza a comunhão. E esse foi um momento diferente para a vida desses discípulos, pois eles reconheceram que era Jesus. Para conservar um coração quente, um coração aquecido, nós precisamos da comunhão com Cristo e da comunhão com os nossos irmãos. A comunhão com Deus e com o nosso próximo mantém o coração aquecido na presença de Deus. Nós lemos no culto, antes de começarmos a nossa reunião, abrimos com o Salmo de número 133, não foi isso? O texto diz: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Não se trata apenas de entrarmos num lugar como este, cantar ou participar de alguma coisa e ir embora. Está falando de convivência. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Precisamos da comunhão. A desunião, a falta de compromisso com Deus faz com que o coração se esfrie, mesmo que ele tenha sido aquecido anteriormente. Mas a comunhão com Deus e a comunhão com os nossos irmãos aquece e mantém aquecido o nosso coração. E eu quero concluir, meus irmãos. A gente não pode fazer como esses discípulos aqui, que estavam voltando para sua casa sem Jesus. A gente precisa tomar muito cuidado. A gente deve trabalhar para permanecer na presença do Senhor e precisa estar muito atento ao desânimo, à cegueira espiritual, que são os sintomas do esfriamento espiritual. Devemos tomar cuidado com as conversas que não edificam. Devemos tomar muito cuidado com as dúvidas que ficam no nosso coração. E há momentos em que nós temos dúvidas sinceras. Quando ficamos debaixo de uma situação difícil, um problema, uma tribulação, alguém que perde um ente querido, um esposo, esposa, um filho, é natural que as dúvidas encham seus corações. É natural que a incredulidade encha o coração. Quando alguém adoece e você ora e a pessoa não é curada, é natural que você questione algumas coisas. Em momentos assim, nós devemos colocar a nossa dúvida e os nossos questionamentos diante do Senhor, colocarmos diante de Deus, pedimos: Senhor, tenha misericórdia de mim, eu estou incrédulo no tocante a algumas coisas.
Nós devemos tomar cuidado com as conversas, com aquilo que sai da nossa boca, aquelas coisas que não edificam. Devemos tomar cuidado, porque essas coisas podem acabar esfriando o nosso coração. Aqueça o coração com a palavra de Deus, com a vida de oração. E mantenha a sua comunhão com os seus irmãos e a comunhão com Deus. Mantenha a sua comunhão com os irmãos, para que não venhamos ter o nosso coração esfriado, não venhamos perder a vitalidade no nosso coração, no nosso interior, em o nome de Cristo Jesus. Você quer ter um coração aquecido? Então atentem para essas coisas, é fundamental. Há muita gente achando que frequentar ou cantar alguns louvores ou se envolver com entretenimento, participar de encontros, que essas coisas vão aquecer o coração. Essas coisas não aquecem o coração. O que vai aquecer o nosso coração é a palavra de Deus, meditar nas Escrituras Sagradas, é a oração e a comunhão com os nossos irmãos, a comunhão no corpo de Cristo, em o nome de Jesus. Amém? Curva sua cabeça. Feche os seus olhos. Talvez hoje você esteja assim, com um coração frio. Talvez hoje você se veja desanimado, angustiado, frustrado. E reconheça que o seu coração está frio. Você que um dia teve tanto vigor, tanta alegria, já saltou de alegria na casa de Deus, já ficou com o seu coração, já esteve com o seu coração radiante na presença do Senhor. Com tanta alegria se voltava para Deus, louvando ao Senhor, pregando a palavra. Com muita alegria, com o coração aquecido, se voltava para as Escrituras Sagradas, mas hoje talvez você reconheça que o seu coração está frio. Então faça uma auditoria espiritual, olhe para dentro de si mesmo. Esteja atento ao que está no seu interior. Reveja as suas conversas que não edificam, aquelas coisas que você sabe que não edificam. Pense a respeito do tempo que você tem dedicado à oração e à meditação nas Escrituras Sagradas. Pense no tempo que você tem separado para compartilhar a palavra de Deus e para ouvir as Escrituras Sagradas, a exposição das Escrituras Sagradas. Pense no tempo que você tem dedicado para ter comunhão com os seus irmãos em Cristo. Essas coisas são fundamentais para mantermos o nosso coração aquecido. Precisamos da comunhão com Cristo, precisamos da comunhão com a igreja, precisamos da oração e da palavra de Deus. Deus deseja aquecer o seu coração nesta noite, mas entenda, você precisa de ter comunhão com Ele, precisa da sua palavra e precisa também da comunhão com seus irmãos, precisa se voltar para Ele em oração, abrindo o seu coração, confessando os seus pecados, pedindo ao Senhor para Ele purificar o seu interior. Então, se você quer ter um coração aquecido,
Não adianta apenas ficar sentado e lamentando sobre o estado do seu coração. É necessário, com a graça de Deus, pela fé, com a misericórdia do Senhor, você se levantar e agir. Não adianta fazer o mesmo que os discípulos fizeram. Voltar, sair da sua posição e caminhar na direção contrária à vontade de Deus e apenas lamentar, entristecido, frustrado, cabisbaixo. O que você tem que fazer é ouvir o Senhor falar, levantar a sua cabeça e voltar para a posição que o Senhor lhe chamou. O que você tem que fazer é voltar para a posição de ouvir a palavra de Deus, expor as Escrituras Sagradas, a oração e a comunhão com seus irmãos. Retorne a essas coisas com urgência, caso contrário, o seu coração não será aquecido novamente. Que Deus tenha misericórdia da sua vida, que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, em o nome de Jesus. Amém, amém. Fiquemos de pé.